Olá, gente, queria agradecer a presença de vocês nessa leitura de tarô de hoje, com previsões para 2025. Então eu tenho aqui 15 perguntas que vocês me mandaram. A gente vê o que o tarô responde. Eu já fiz a minha abertura aqui, uma abertura espiritual. Eu tô com 3 tarôs diferentes. Os tarôs que eu uso são o tarô de Marcélia, o tarô de Oswald Wirth e do Rider Waite. Boa sorte pra gente. A primeira pergunta que eu tenho aqui é para falar sobre a economia do Brasil em 2025. Olha, aqui já me saiu dificuldades financeiras, como se a gente estivesse buscando ali uma mudança, o Brasil, né? O Brasil está buscando uma mudança para a gente enfrentar esses problemas, dificuldades financeiros, né? E isso tá deixando a gente com um pouco de pé atrás, né? Tá deixando a gente com dúvida, é como se, não invisto, não invisto, é como se tivesse um risco ali para investir no Brasil. Mas eu vou falar para vocês, por mais que essa sensação de instabilidade seja grande, é esse ano de 2025 que é o momento de investir no Brasil. Tá avançando, ó, tem vantagens, tá? Porque a gente tá entrando numa nova realidade. A gente vai superar essa sensação de prejuízo que a gente tá tendo, porque a gente tá construindo um futuro diferente, tá? Então, na verdade, as medidas que estão sendo tomadas, elas estão sendo tomadas fazendo com que a gente tenha um percurso que a gente nunca tomou antes, tá? Então, como é um percurso novo, dá um medo mesmo da gente arriscar, né, nessa questão de investimentos, mas é pra gente apostar sim, aqui, ó. Essas 3 cartas me falam sobre a gente apostar e ter a recompensa, tá? Olha aqui a moeda dizendo que o investimento esse ano vai fazer com que a gente tenha recompensa sim. Então vale a pena investir no Brasil agora em 2025. A próxima pergunta é se o Lula ele vai se manter no mandato, porque a gente tá vendo a popularidade dele cair. Como é que o Lula, se o Lula continua no mandato agora em 2025? Aqui já fala um pouco das frustrações que as pessoas estão tendo agora com o mandato dele, né? Existe uma frustração aí com quem apostou nesse mandato. Me parece que ele tá tendo problemas com relação a limites, assim, então parece que ele está um pouco limitado. Ele não consegue desenvolver trabalhos específicos, né, um caminho específico, e isso está trazendo uma frustração com esse percurso que ele escolheu. Uma mentalidade ali que traz empecilhos, né, que traz problemas. Mas aqui me fala que esse ano me parece que tem um novo caminho, um novo percurso. E que esse percurso vai dar início pra gente num ciclo novo. Você vai fazer um percurso que a gente não fez ainda na vida, né, na história. Então a gente vai pegar um percurso que tá deixando muitas pessoas inseguras, porque é uma coisa nova. E as pessoas estão com muito medo desse trajeto que o Lula tá fazendo. É como se ele estivesse sendo um pouco impulsivo. É isso que as pessoas estão sentindo, ele ser impulsivo nessa liderança. Mas também ele tem algumas amarras ali que ele não pode ser totalmente livre para fazer o que ele quer. Ele até que está conseguindo dar um percurso novo, um percurso diferente. Trabalhando bastante para que isso aconteça.
E me parece, gente, de verdade que esse caminho é um caminho fértil, tá? De novo, a gente está fazendo uma leitura para 2025. Me parece que agora, em 2025, é um caminho fértil. Então, me parece que sim, ele continua no mandato em 2025. Até, pelo menos em 2025, ele continua no mandato e esse percurso que ele está fazendo vai trazer, de novo, ó, a moeda. Vai trazer recompensas pra gente como país. Vai trazer uma sensação, talvez mais para frente, a gente tem uma sensação de progresso, que é o que está me colocando aqui, tá bom? Então, respondendo essa pergunta, o Lula fica em 2025, ele mantém o mandato dele. E agora veio uma pergunta que eu sei quem é essa pessoa, porque ela me fez essa pergunta uma outra vez que eu fiz uma abertura de tarô sobre a pandemia, se vai ter outra pandemia. E na época eu lembro que eu disse que sim, isso assustou algumas pessoas, e essa pessoa em especial, ela vive me perguntando, você não vai fazer uma outra leitura pra gente saber se vai ter a pandemia, né? Então agora eu vou responder. 2025 vai ter uma pandemia? Olha, eu não tô vendo pandemia para esse ano. O que tá me falando aqui é que podem ter casos isolados de doenças, mas aqui o que mais está me preocupando é a carta que fala sobre doenças mentais. Isso é uma carta que me preocupa bastante. E parece que esse ano pode crescer o número de casos de pessoas que vão procurar psiquiatras, enfim, ótimo, né? Porque o que a gente não quer, essa epidemia, que eu acho que a gente já tá vivendo, o que me mostra aqui, que é uma certa epidemia de mentes adoecidas, né? E que é necessário sim a gente procurar um médico. Não tenham vergonha de procurar médico. Às vezes a família é contra, médico psiquiatra é coisa de doido. Na verdade, não. A gente está passando realmente por uma situação, por um momento em que a nossa mente está muito abalada. E primeiro, se não tem a patologia, tá, gente? Se tem a patologia, vamos fazer a coisa do jeito que tem que fazer. Porque o tratamento é a melhor forma da gente manter o equilíbrio, né, como sociedade. Mas aqui tá dizendo que não vai ter pandemia, e esse ano vai ser um ano, assim, muito bom, inclusive. A próxima pergunta, a pessoa perguntou se nós vamos entrar em guerra, se vai ter uma terceira guerra mundial. Olha, gente, eu não tô vendo uma terceira guerra mundial agora em 2025, tá? O que eu acho que está acontecendo, na verdade, o que me mostra aqui, existe um grupo de países latindo muito e mostrando os dentes. São muitas ameaças. O grupo que mostra mais os dentes, que é mais aterrorizante, que late mais alto, enfim, tenta amedrontar o outro grupo que também está fazendo a mesma coisa para tentar ver quem tem o poder maior. Mas não vai sair disso. Realmente não estou vendo aqui, pelo contrário. Eu estou vendo alguns países fazerem parcerias, mais países fazendo parcerias. Eu estou vendo uma carta de esperança, dizendo que a gente precisa ter esperança, sim, para mudar a vibração, porque a gente está numa vibração de medo e tudo, mas não condiz, tá? Não condiz porque não vai acontecer essa guerra, pelo menos esse ano não vai acontecer. Batalhas isoladas vão acontecer, e alguns países isoladamente que já estão
nessa batalha, né? Gente que já tá em batalha corpo a corpo ali, vai continuar acontecendo. Mas mundialmente, uma coisa de mandar bomba para um lugar, de um lugar para o outro, não vejo acontecer. E ainda a gente tá num momento de diplomacia, vamos dizer, escutando e falando, escutando e falando. Ainda não partimos para um empurra, na verdade, num soco na cara, ainda isso não tá acontecendo ainda, e me parece que não vai acontecer esse ano, pelo menos não tem essa situação. Então fiquem tranquilos, esse ano não vai ter guerra. A próxima pergunta é: o Brasil vai quebrar? Não tô vendo o Brasil quebrar, não. Gente, não tô vendo, não. Pelo contrário. Pelo contrário, esse posicionamento que o Brasil vem fazendo, um pouco mais diplomático e um pouco mais acolhedor, vamos dizer assim, tá fazendo um movimento de progresso. E aqui eu tô falando de progresso econômico, inclusive. Então eu não tô vendo o Brasil quebrar. Tô vendo o Brasil forte, forte como moeda, inclusive, superando ciclos, inclusive ciclos, países que quebram e afetam outros. Ele se mantendo firme ali. Mesmo com outros países quebrando, com países com dificuldade, aqui me mostra que a gente, inclusive, tem capacidade de até ajudar outros países financeiramente que estão aí. Eu falo, gente, não, com certeza não deve ser países de primeiro mundo, né? Então deve ser países ali próximos a gente e que a gente tem oportunidade de ajudar. Eu só vejo vitória, sucesso merecido, né? O cavaleiro que luta para esse crescimento, tem motivação para isso. Uma coisa que ele tá me falando aqui, gente, é imóveis. Investir em imóveis. Esse ano é um ano para investir em imóveis, tá? Super. E me fala da gente como... Gente, isso aqui é muito importante falar. Me fala da gente brasileiro como pessoas amorosas, como pessoas afetuosas que nós somos. Então a gente não é um povo de briga. A gente é um povo acolhedor, a gente não é um povo que soca na cara dos outros, não. Então a gente precisa lembrar de quem a gente é. A essência do brasileiro, o brasileiro não é conhecido como alguém de cara amarrada, pelo contrário, a gente é conhecido no mundo inteiro como pessoas extremamente sorridentes e acolhedoras. E me parece que esse ano, com esse crescimento, enfim, com essa força que nós temos, né, de segurar as rédeas e manter as finanças ali, vai fazer com que a gente se lembre um pouco de quem nós somos. E isso é muito, muito, muito importante. Vai mexer um pouco com a nossa autoestima, tá? Perante a essa instabilidade toda que está acontecendo no mundo. Outra pergunta aqui é que se os BRICS vão crescer. Então, é uma pergunta para o Brasil também, porque o Brasil está dentro do BRICS. Gente do céu! Tá forte, viu? Já me mostra de cara que é a moeda mais forte, já é a moeda mais forte apresentada no mundo. Aqui já me fala no início, eu já tenho 3 cartas, tem a moeda como assunto, né? É o Cavaleiro de Ouros, o Rei de Ouros e o Valete de Ouros. Fala sobre essa moeda ser muito forte, porque ela tá me mostrando aqui a moeda dentro da realeza. Então, sendo uma potência ali. E aí fala que os BRICS precisam seguir o lado luminoso da coisa. O que é o lado luminoso? É o lado sábio das boas relações. Ou seja, fazer boas relações com esse poder. Até a Rainha de Ouro saiu aqui de novo, ó.
completando a realeza da moeda, né? Falando que essa moeda nova precisa ser usada com muita inteligência, será usada com muita inteligência agora em 2025. Por enquanto é ela que está dominando o mundo. Na verdade, quando a gente está entendendo os BRICS, a gente não está falando de um país, mas a gente está falando de uma coleção de países, está dominando esse cenário, tentando resolver um passado onde esses países eram menosprezados, dando um caminho novo, né? Colocando eles numa nova jornada de autoridade, de liderança, mudando completamente, gente, mudando completamente o cenário mundial. Os BRICS vão mudar completamente o cenário da geopolítica e vão desfrutar de muitas alegrias ainda. E me parece que eles vão usar sim essa moeda de uma forma muito fazendo esses bons laços, né? Boas relações. Não estão usando de um jeito ameaçador, tá? Os Estados Unidos me parece que estão se sentindo ameaçados, lógico, por conta da moeda deles serem a hegemonia. Mas não é isso que está me falando. Hoje, a liderança mundial está em cima da moeda dos BRICS. E vai crescer mais ainda. Está mudando completamente o cenário da geopolítica. Bom, a próxima pergunta fala: a extrema-direita vai dominar o mundo? A extrema-direita vai dominar o mundo? Vamos ver então se a extrema-direita... Eu, Gabriela, não acredito, porque quando a gente fala da extrema-direita, a gente está falando de um número pequeno de pessoas, pelo que eu entendo. Extrema-direita não é direita, tá? É extrema-direita. Já respondo que não. Aqui ele já me respondeu que não. A extrema-direita não domina o mundo. Não dominará o mundo em 2025. Já me dizendo aqui que é um ciclo onde essa extrema-direita que faz reverência a fascismo, a reverência ao nazismo, né, querendo que aquilo volte, e que é um absurdo, porque o Holocausto serviu, né, como história para a gente entender que esse não é o caminho, que isso é um ciclo, na verdade. A gente está vivendo um ciclo onde vários grupos de extrema direita se formaram e estão tentando, né, ter voz mundial. Mas, na verdade, isso não vai acontecer, porque o número, é o que eu falei, o número de grupos de extrema direita, ele ainda é pequeno, tá? Então, a gente ainda tem a lição de vida, ainda tá muito fresca, né? A ponto de uma extrema direita dominar de novo, porque a gente está falando da Segunda Guerra Mundial ali, que acabou em 1945, então a gente não tá falando nem de 100 anos. Então tá fresco ainda a lição que a gente tomou desse caminho que não foi legal. Então são grupos isolados ainda, estão tomando totalmente o caminho errado, mas eles têm muitos impedimentos, né? Impedimentos do resto do mundo que tá com a memória muito fresca e não quer que isso se repita. Tem caminho aberto para a extrema-direita assumir uma liderança mundial. Por mais que não pareça, né? A gente está vendo muito essa atividade acontecer, ela não vai para frente. Então as pessoas que estão com medo, que isso não vai acontecer com a gente. Não vai acontecer. A pergunta que me veio: o mundo está acabando? Ele já me disse aqui que não está acabando. Aqui ele já me veio trazer uma sensação de nostalgia. E a sensação de nostalgia nada mais é do que aquela sensação que a gente tinha quando tudo não parecia ser caótico, quando a gente estava super bem alienado dentro das nossas vidas cotidianas ali de consumo,
aquela vida que a gente levava antes, e essa sensação de nostalgia tomou conta do mundo, porque agora, como a gente está sentindo tudo caótico, né? Uma sensação de querer voltar ao passado. A gente ainda vai ter algumas crises econômicas aí. Eu tô falando disso mundialmente, não tô falando do Brasil. Finalizações de ciclos para muitos países, declarar falência e de repente se reconstruir mesmo. Aqui também eu vejo assim novas ideias ambientais, novas ideias para que a gente no coletivo viva melhor. É essencial para dar um rumo novo para o mundo. A gente tá se sentindo satisfeito, lógico, com a bagunça que a gente está vivendo, porque é como, sei lá, se fazer uma reforma morando na casa, né? A coisa mais horrível que existe, você viver numa casa em reforma. É sujeira, é bagunça, é horrível. Mas a gente tá caminhando para organização desse lugar novo que vai acontecer, né? Esse lugar novo que vai ressurgir desse caos que a gente tá vivendo, né? Então, uma hora a reforma acaba e a gente vai ter o espaço que a gente quer. Primordial que a gente esteja passando por isso, porque sem passar por isso não tem a finalização, não tem a reconstrução palpável daquilo que a gente quer. Senão fica só no plano das ideias e a gente não resolve, né? A gente não muda, não cresce. Uma outra pergunta que me veio aqui: se os Estados Unidos caírem, o Brasil cai também esse ano? Primeiro vamos entender se os Estados Unidos vai cair, né, gente? E aí a gente tem que entender se os Estados Unidos cair, a gente cai também. Ai, 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 ai. Não tá nada bom pra lá mesmo. Muitos conflitos. Bom, os Estados Unidos realmente está em processo de desconstrução mesmo. Tá? Essas duas cartas aqui, essas três cartas já me falam desse processo de desconstrução que os Estados Unidos estão vivenciando. E isso é bem complicado para eles, estão passando por uma situação bem complicada internamente. Eu não estou dizendo os Estados Unidos como o resto do mundo. Eles, como nação, eles estão levando o fardo, na verdade, me fala do fardo. Eles estão levando o fardo que é as consequências das ações que eles tiveram. Eles realmente estão decaindo como império, eles estão em queda. Isso é uma realidade. E isso vai se concretizar. Eles não vão mais ser império, assim como outros impérios caíram, né? O Império Romano, o Império Francês, o Império Inglês, né? Outros impérios, Império Chinês lá antes, não sei quantos mil antes lá da Era Comum. O Império Americano também está em queda e ele está reativo. Tá? Essa palavra é importante. Ele está reativo, ele está reagindo às provações e os obstáculos que o mundo está proporcionando para eles, né? Porque eles estão começando. Na verdade, eles já sacaram que eles não estão mais em alta. Então, eles estão provocando o mundo como se dissesse: olha, gente, eu vou latir mais alto, dessa coisa que a gente estava falando do latir, né? Eu vou latir mais alto aqui, eu vou mostrar que eu sou cachorro grande e que ninguém consegue me derrubar. Só que como eles estão em declínio e muitos outros países sabem, né, entendem que eles estão em declínio, né, economicamente, e estão com esse problema interno, né, dentro dos Estados Unidos mesmo, com os próprios americanos, a economia deles vai realmente ruir, né? É o caminho que eles estão tomando. Eles estão tomando um caminho onde eles vão ficar sozinhos.
porque as pessoas não vão, as pessoas não, quando eu falo os países, não vão comprar a briga deles. Agora, se isso vai afetar o Brasil, aqui me fala que o Brasil precisa ter, precisa sair de perto. Então, imagina assim, estão implodindo um prédio. O que você tem que fazer? Evacuar a área, né, para ninguém se machucar. Então, os Estados Unidos, eles estão, infelizmente, né, eles estão caindo. E a gente precisa se afastar para isso não bater na gente, né? Quando eu falo a gente, é a gente como nação. A gente como nação brasileira. Então, a gente precisa, acho que se manter no BRICS é importante, porque significa esse afastamento, né? Você não fica na dependência do país que está ruindo, e precisa ficar próximo dessa relação, desses bons laços, né? Que o BRICS está fazendo aí. A diplomacia é muito importante. O Brasil precisa continuar sendo diplomático. E diplomático, gente, não significa aceitar tudo que o outro fala, né? Diplomático significa você, enquanto a pessoa está gritando aqui na sua frente, você se manter firme com os seus princípios. E aqui me fala em 2025, então, que a gente ainda mantém a nossa moeda. Se o dólar despencar por conta dessa queda dos Estados Unidos, o Brasil ainda continua segurando as pontas aqui. O Brasil, pelo menos esse ano, o Brasil não vai quebrar. Essa pergunta, gente, eu vou acabar anulando porque eu já respondi. A pergunta é: o Brasil vai crescer ou vai cair? E a gente já viu que esse ano o Brasil, além dele crescer, ele vai se manter. Então, eu não vou responder essa pergunta porque eu já respondi. A outra pergunta é: acabou a guerra em Gaza? Porque a gente viu agora um monte de gente voltando para casa em Gaza. Gente do céu. Infelizmente, aqui me fala que essa revolução, ou seja, que essa guerra vai levar aquele lugar à falência. Agora existe uma pausa, mas existe uma pausa, mas eu vou te falar. A pausa está servindo para levar as pessoas para lá de volta e esfaquear pelas costas. Essa é uma coisa bem dolorosa de dizer. Então é como se fosse uma traição. É um planejamento isso, fazer todo mundo voltar para ser esfaqueado pelas costas mesmo. Então vai voltar a guerra e vai voltar pior. Existe a possibilidade de acordos, mas o que acontece? Acordos vão acontecer, mas a ambição não vai deixar que aquilo permaneça, porque existe muita raiva. É muita raiva. E quando eu falo de raiva, eu não estou falando do lado esquerdo ou do lado direito. Eu tô falando raiva, é uma raiva enraizada, emocional mesmo. Eu só vejo aquele lugar assim, ele não vai existir mais. Ele vai ser tão soterrado, né? Ele vai ser tão espancado, que ele não vai existir mais. E aquilo, gente, vai entrar para a história como um aprendizado do que não se deve fazer, do que a raiva faz, do que o ódio faz. Não confundam vítimas com quem está fazendo a guerra, tá? São grupos extremistas que estão fazendo essa guerra acontecer
por raiva, raiva emocional, dando a vida por um pedaço de ideal. Então essa guerra não vai acabar agora. Essa não é uma boa notícia. Uma outra pergunta que uma pessoa que mora em Portugal mandou, perguntando se vai ter deportação em massa na Europa também, como está acontecendo nos Estados Unidos. Não tô vendo acontecer na Europa. Então, assim, pode ter deportação? Pode, acho que já até aconteceu na Inglaterra, se eu não me engano. Mas em massa, como está acontecendo nos Estados Unidos, não tô vendo a Europa fazer. Inclusive, porque a Europa como um todo, como união, eu vou incluir a Inglaterra também, mesmo que ela não esteja na União Europeia, é um grupo de países que precisa do trabalho de imigrantes. Existe sim, lógico, grupos que querem a deportação, que querem que os imigrantes saiam, que acham que esse é o mal do mundo, que esse é o problema, mas realmente não estou vendo isso acontecer. Aqui me fala inclusive de uma visão otimista do futuro para a Europa, né? Uma visão otimista ainda manter os imigrantes. Agora, me parece que pode ter uma pausa com refugiados. Me parece que os refugiados que estão sendo minados aí dentro desse contexto de deportação. Tá me trazendo aqui um conflito maior, tá trazendo para mim uma sensação de uma discussão de que isso tem que acabar. A gente tá com 4 cartas aqui, ó, de espadas, e as espadas são cortes, né? Ao mesmo tempo, espadas, como ele é de elemento ar, ele fala sobre as discussões. Então tá sendo discutido o corte, né, dessas pessoas, de receber essas pessoas na Europa como um todo. Mas também não tô vendo isso acontecer em massa. De novo, é uma discussão, está se discutindo, mas eu não tô vendo isso acontecer com essa ideia de deportação em massa. Aqui uma pergunta mais genérica: como vai ser a crise climática em 2025? Aqui já me abre falando sobre a força da natureza. A força da natureza é uma força que realmente a gente não tem como combater. Essa força da natureza a gente vai ver presente, sim, sobre situações que vão mexer demais, vão desestruturar. Aqui fala sobre tremores de terra, fala sobre chuvas, trazendo uma sensação de terror, uma sensação de angústia, medo. A natureza é um ano sim que a natureza vai mostrar força. E o tempo todo, pelo que o tarô me fala, é como se a força da natureza gritasse o tempo todo pra gente, ó, enxerga, vamos enxergar o problema? A gente precisa enxergar esse problema, senão vai ficar cada vez maior. É como se a natureza dissesse pra gente, olha, vocês precisam enxergar a seriedade. A seriedade. O rei de paus e o rei de espadas juntos, eles falam sobre a força, o poder, né, dessa força da natureza, e também me falam sobre levar com seriedade a consciência, né, de tudo isso que está acontecendo, porque é uma chamada de atenção muito importante para que a gente tome medidas. Então, quem mora em área de risco, de desabamento, por exemplo, mora perto de rio, perto de mar, de água, procurar um lugar seguro. Aqui fala muito de perda de casa, perda do seu lar,
em áreas de risco. E fala também sobre a natureza, ela tá tentando enfraquecer a gente no sentido de como se fizesse a gente ficar cansado, vencer a gente pelo cansaço. Porque quando vocês ficarem cansados, vocês vão começar a pensar em quantas perdas vocês estão tendo e vai continuar acontecendo tragédias. Penúltima pergunta é: o Trump será um bom governante para o mundo? Que isso, gente? Aqui já me fala que o Trump, ele tá totalmente obcecado por dinheiro, não só dinheiro, mas por poder. E sai ele do lado da carta do diabo, ó. Ele e o diabo aqui representando o poder. Aquele que quer manter as pessoas presas aí, dependentes dele. Então tá ficando muito claro para o resto do mundo o que ele tá tentando fazer. Impor um respeito dentro de um contexto onde ele tá perdendo o respeito. Ele tá causando muita dor, separação, ele tá causando muitos conflitos, ele tá propondo cortes, ele tá propondo fim de laços, fim de relações, ele tá traindo. Então, isso tem uma consequência, né? Ele tá achando, na verdade, que essa base sólida que ele tá construindo vai unificar os americanos. É como se todos os americanos fossem se unir, né, a favor desse movimento que ele está fazendo. De uma forma meio paternal, inclusive, de tentar proteger a própria família. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que ele está sendo um pai severo no sentido, ele é como se ele estivesse tentando proteger os filhos, né, da nação, presos. Então, ao invés dele realmente estar protegendo, ele está colocando os filhos em perigo com as atitudes que ele tem. Ele não tem interesse nenhum em fazer laços com outros países. Ele não tem interesse nenhum em cuidar como filhos, né? Como ele faz com o próprio país, os próprios americanos. Ele não tem interesse nenhum, ele só quer proteger o que é dele. Agora, o que está acontecendo, ele está fazendo de tudo para uma melhoria de vida. Mas, como planos futuros, né? Mas o que ele está fazendo, na verdade, infelizmente, é colocando tantos limites e obstáculos na relação do mundo com os Estados Unidos. Ele quer ser um exemplo, né? Ele quer servir de exemplo e tudo. E tá tomando um caminho também diferente. Ele tá se mostrando uma pessoa totalmente destemida, né? Mas achando que ele manda no mundo nesse sentido, né? Ele quer ser o exemplo, mas na verdade, as pessoas não estão gostando, né? O resto do mundo não tá gostando. E é fácil perder o respeito. E aí, inclusive pelos próprios filhos, né? Porque os próprios filhos vão passar a não ser respeitados também. E aí, como é que faz? Você acha que ele vai ser um bom governante para o mundo? Não. Porque se ele está favorecendo os filhos e lutando contra o mundo, então ele não vai ser um bom governante para o mundo. Ele está sendo um bom governante, talvez, só para o país dele. E a última pergunta, gente. Essa eu deixei por último, porque eu acho que foi uma brincadeira. Essa pessoa eu não conheço. Eu acho que foi uma brincadeira. É uma pessoa perguntando se os extraterrestres vão dominar o mundo. Eu acho que foi uma brincadeira. Mas, de qualquer forma, vamos lá.
né? Tem aparecido bastante. Tem aparecido bastante avistamentos, a gente teve muitos avistamentos e tudo. Eu acredito bastante em seres extradimensionais, né? Mas dominar o mundo eu achei assim um pouco fantasioso, mas vamos ver. É o que eu falei sobre os avistamentos. Os avistamentos vão continuar acontecendo. Os avistamentos ainda me fala que ainda é um mistério. Ninguém sabe o que é, mas é uma coisa que está evoluindo para ser revelada. Então, mais tarde a gente vai saber, vai ter uma revelação do que é isso que a gente está vendo. Mas pessoas de cargo alto aqui me fala do exército, né? Porque é elemento fogo. Cargo do exército, por exemplo, força aérea, coisas assim. Essas pessoas sabem o que é. Que trabalham nessa área sabem o que é. E já estão lidando com isso, inclusive. Olha, eu vou te falar que existe. Essas pessoas estão preocupadas com o que elas estão lidando. Até eu fiquei meio. Mas, na verdade, aqui tá me falando sobre criar caos. Que pode ser que seja para causar. Vai ser revelado. Pode ser que seja revelado esse ano, ainda em 2025. Mas isso tudo tá causando. É para causar agora. São seres que estão causando? São governos que estão fazendo isso e causando? Aqui não me responde o que é. Só me responde que vai ser revelado. E que cargos militares, de militares já sabem com que eles estão lidando. Bom, eu acabei as perguntas aqui, mas, como sempre, quando eu leio o tarô, e você que tiver curiosidade ou tiver precisando de uma leitura de tarô, o último grupo de cartas que eu tiro é sempre um conselho que o tarô dá para as pessoas que estão me ouvindo. Então, eu quero que o tarô me dê pra gente um conselho sobre 2025. Olha, gente, muito legal esse conselho. Então, aqui ele fala, primeiro, esse conselho é muito, muito importante. Deu uma carta que fala sobre a divisão, ou seja, a dualidade e a polaridade. Então, aqui ele já está dizendo, por favor, não escolham bandeiras onde existam a divisão. Por mais que você concorde que a bandeira rosa seja a bandeira certa e a bandeira preta seja a bandeira errada, isso faz com que a gente se divida, a gente não escute, a gente não debata coisas, né? Então aqui, o primeiro conselho que ele já tá dando é, por favor, não escolham bandeiras que defendem o lado B ou o lado C. Ah, mas isso significa então que a gente não pode se posicionar? Significa que a gente pode discutir, mas não se posicionar de um jeito onde você vai agredir o outro, porque o outro não vai aceitar a agressão. E aí aquilo não vai ser discutido, percebe? Ou seja, se tudo for feito para gerar uma briga, nada vai ser discutido. Tudo vai ficar na mesma. Vai ser um grupo dando soco no outro o tempo inteiro, querendo ter razão. Então, se você tá ali já ouvindo a pessoa, mas você não tá ouvindo, você tá esperando ela terminar de falar para poder retrucar, então você não tá ouvindo, percebe? Então, na hora que a gente escolhe bandeiras de lado B e lado C, você não tá se posicionando, você tá escolhendo um lado. E a gente, na verdade, não pode escolher um lado, sendo que a gente
é habitante do mesmo planeta. A gente tem que debater e conseguir chegar num consenso. Nunca escolher um lado ou escolher o outro, porque quando você faz isso, você quer eliminar o lado B ou o lado C, ok? Outro conselho que ele dá para a gente ver tudo isso que está acontecendo, essa reestruturação, como um fim de ciclo. Então, a gente não está passando pelo fim do planeta, pelo fim da nossa existência, não, a gente está passando por um fim de ciclo. Um fim de ciclo que eu sei na astrologia que durou ali os 2000 anos, que foi a Era de Peixes, onde foi a era do cristianismo. Imperou ali como lei, como regra. Significa que ninguém vai mais ser cristão? Não. Significa que essa ideia, esse modelo, ele não existe mais, ele não vai existir mais. Então, vai passar a ter um novo olhar, um novo jeito de ser como humanidade. Vai ser pior ou vai ser melhor? Depende. Se a gente continuar dizendo que o fulano é errado e o outro é certo, a gente não vai conseguir viver no mesmo ambiente. Então, para isso acontecer, a gente precisa deixar que as pessoas tenham os próprios caminhos e pensar que isso está levando a gente a uma nova perspectiva, porque tá na hora de mudar, é hora de mudar, é hora de inovar. O que estava acontecendo no passado não serve mais para a era de Aquário, que é a era que a gente entrou, que é uma era que vai trazer esperança para a gente, é uma era de equilíbrio, uma era de espiritualidade. Não de espiritismo como religião, não é a era da religião, é a era da espiritualidade. A gente precisa tomar cuidado em disputas de poder, que isso é muito importante. Não disputem poder, tá? Quem tá certo, quem tá errado, porque eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tá entrando agora em 2025 e muita gente vai quebrar a cara. Muita gente que acha que tá com a autoridade de dizer é assim que funciona, é assado que funciona, vai quebrar a cara. Tanto do lado A quanto do lado B. Vocês não têm ideia de quanta gente vai deixar a máscara cair e a gente que vai ficar defendendo ali o lado A ou o lado B vai ficar com a cara no chão ali. Então toma cuidado com essas disputas de poder que vai todo mundo quebrar a cara. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo quebrar a cara. A gente iniciando um ciclo novo, onde a gente vai começar a pensar sobre principalmente o consumo e começar a refletir sobre o que a gente precisa ou não ter na nossa vida. A gente tem muita sensação de liberdade na internet, tá? Isso vai acabar. Porque a justiça, olha aqui essas 3 cartas aqui, ó. Então a gente tem a sensação de liberdade aqui, a liberdade no elemento ar tá relacionada aqui à internet, tá vendo? E a justiça tá vindo para dizer, as coisas não são assim não. Você não faz o que você quiser e não fala o que você quiser no mundo virtual. Porque hoje o mundo virtual virou nosso mundo, né? A gente tem desligado a internet para poder descansar. Então, o que está acontecendo é que muitas pessoas vão começar, por isso que eu falei, esse ano a justiça vai bater na porta para dizer, olha, isso aqui não pode continuar, tá? Então não pode, notícia falsa não vai continuar desse jeito. A justiça vai agir em favor de tudo aquilo que for criado com má intenção, onde a pessoa se acha livre para fazer o que ela quer dentro da internet, falar o que ela quer, mostrar o que ela quer, mas a justiça tá de olho. A justiça não vai fechar os olhos para isso não. Principalmente esse ano de 2025, onde muitas máscaras vão cair. As pessoas que têm mais facilidade de se adaptar, essas pessoas vão ser mais felizes. A adaptação agora, em 2025, vai ser primordial. Você se adaptar significa que você não luta com uma força que você não dá conta, tipo as forças da natureza, tipo a força de um coletivo que é maior que uma unidade. Então você não vai ser doido de fazer isso, né? De
lutar contra uma força que é muito maior que você. Então, o importante é você ter consciência e se adaptar, ser sensível à mudança, sensível ao percurso que o mundo está tomando. E a tolerância. A gente precisa ser mais tolerante. A tolerância é importante para que a gente não vá ser combativo nas coisas, tá? Nas ideias. O mundo, ele tem que ser como era na Bíblia 2000 anos atrás. Gente, não tem como. Nós somos outro tipo de humanidade. A gente se transformou como ser humano. Não tem como a gente manter as mesmas ideias que a gente mantinha antes. Então, a gente precisa ser mais tolerante com a nova realidade mundial, novo jeito que o ser humano está vivendo. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado das previsões aí, que tem muitas notícias boas, muitas notícias ruins também. Mas eu espero que a gente fique forte, fique firme aí para ter um 2025 de muito trabalho, muita força e muito amor, viu, gente? Muito amor, compaixão principalmente, tá bom? Beijo bem grande para vocês e bom 2025.